A gente tem uma conversa, um papo agora que partiu muito de uma ideia nossa lá da Six Peaks, de tentar botar dois lados extremos, vamos dizer assim, no palco. É lógico que não é tão extremos assim, porque são duas pessoas que têm um baita nome no mercado, são pessoas super sérias, com baita histórico, mas, ao mesmo tempo, como é que você trabalha quando você está atuando em mídias sociais, na área publicitária, para divulgar uma marca? Você, ao mesmo tempo, tem que ser um pouco ousada e quebrar algumas regras, ou talvez não jogar tanto by the book, como foi tão falado ontem, e talvez mais by the soul. E, em outro momento, você tem, sim, como qualquer empresa, tem que seguir algumas regras, tem que seguir algumas normas, alguns jeitos corretos de se fazer, para que você não tenha um risco muito alto no seu negócio. Então, para falar um pouco sobre isso, eu queria chamar aqui para cima o Wagner Martins, da Spali, uma agência especializada em guerrilha, e a Patrícia Peck, que é da... o Wagner aqui, palmas para o Wagner, por favor. E a Patrícia Peck, que tem uma relação super próxima, especialista na parte de direito, voltado para a área digital, voltado para mídias sociais, que também vai participar desse papo com a gente. E a Patrícia está aqui do outro lado. Tudo bom novamente, Wagner? Aqui, Patrícia. Tudo bom? Então, meio que para dar o pontapé, como é essa visão de, ao mesmo tempo, você... Vou começar pelo Wagner, de você, ao mesmo tempo, ter que ousar o máximo possível para chamar mais atenção para uma marca e ter que manter os pés firmes para poder o cliente aprovar, para poder não dar problemas futuros. Como é que vocês lidam com isso dentro da Spali? Oi, boa tarde para todo mundo. Sou o Wagner, @Mr. Manson. Se vocês quiserem me chamar de Eliseu Drummond também, aceito a alcunha. E lá na Spali a gente tem uma brincadeira, porque a gente está sempre fazendo coisas muito ousadas e nunca feitas antes, e aí a gente brinca que a gente tem um departamento jurídico lá, que a gente tem um depósito lá que a gente coloca tudo que é tranqueira, que a gente nunca mais vê na vida. Então, se a gente tem uma ideia muito louca e a gente sabe que vai ser brecada no jurídico, a gente fala, vamos colocar essa no departamento jurídico, que é o lugar onde as ideias vão para morrer. Então, para ser bem direto, essa é a nossa visão na Spali. O jurídico é aquela galera que estraga a nossa brincadeira. Patrícia, você acha que você estando do outro lado, como é que é a sua visão de, ao mesmo tempo, querer proteger o máximo possível a empresa, fazer com que ela não assuma riscos desnecessários, mas de tentar liberar o máximo possível para que ela possa fazer uma campanha interessante em mídias sociais e tomar os riscos que, às vezes, ela tem que tomar? Bem, primeiro eu agradeço a oportunidade do convite de estar aqui. Eu acredito que tem duas formas de atuação do jurídico. Existe um jurídico tradicional, avesso a riscos, e que, se eu tenho dúvida se pode ou não pode, é não. E existe um trabalho jurídico, que foi até o que proporcionou o nosso crescimento no mercado mais de comunicação e o assunto de redes sociais, que é do como é que eu viabilizo. Nem sempre você viabiliza na totalidade. Eu até tinha preparado o material, não sabia se ia ser oportuno, mas quais são os 10 desafios que quem mexe com rede social tem do lado do jurídico? E aí vai desde, poxa, eu quero divulgar o meu canal oficial, mas eu não posso simplesmente usar a marca do YouTube, do Twitter, do Facebook do jeito que eu quiser. Eu quero estar presente na rede social, crio um social saque, vou interagir, vou tirar dúvida de cliente, mas eu não defini um horário de atendimento, então isso pode gerar uma frustração. Te acompanhou o trabalho com o metrô de São Paulo, com a referência do metrô de Nova York, que a pessoa pega e posta na rede social, socorro. Então, você tem que colocar, às vezes, o que a gente chama de vacinas legais, ou seja, dá para preparar o ambiente, para fazer de uma forma interessante, só que com um SLA, que normalmente, quando a criação, quando a agência, quando o pessoal resolve pensar uma ação, muitas vezes chama o jurídico por último. Que essa história, a ideia já foi toda pensada, chama o cara só para dizer se pode ou não pode, mas se eu achar que ele vai dizer que não pode, vamos fazer mesmo assim. Aí, quando der problema, quando der pau, a gente chama. Isso mudou nos últimos anos. Hoje em dia,
a gente participa muito no início do briefing, até porque tem promoções online em concursos cultural, em rede social, né, principalmente os concursos, para viabilizar um jeito legal de fazer, botar as vacinas, ver como é que está funcionando a dinâmica, e até organizar o que eu acho que é importante, que é um lado jurídico que às vezes as pessoas esquecem, que é guardar prova, né, guardar dados eletrônicos. A ação sai do ar, mas às vezes ela pode ser questionada 6 meses depois do que aconteceu, alguém dizer que teve fraude no voto, na votação. Aí o pessoal fala, putz, eu não falei para o cara guardar os logs, não estava previsto por quanto tempo, eu uso a imagem de alguém, não boto no metadado da imagem a menção da origem da foto, do nome de fotógrafo, seja ele amador ou profissional. Aí lá na frente, deu um problema, podia ter botado, era só uma informaçãozinha ali. Só para contar um caso rápido para encerrar essa parte, mas eu acho assim, existe um jurídico hoje mais proativo e até posso dizer mais criativo. Aí eu só vou falar 2 casinhos, já que a gente não vai botar o PowerPoint, só para complementar. Num deles, que é um caso que aconteceu com a Fiat, de dizer que você poderia solicitar o carro da cor que você quisesse. Isso deu um barulho em rede social, um rapaz pediu o carro cor-de-rosa, que não é prevista a fabricação do carro cor-de-rosa pink no Brasil. Tem em outros países, não tem no Brasil. Então, se na validação daquela ação alguém tivesse posto, né, a Fiat faz o carro da cor que você quiser, vírgula, disponível no Brasil, você teria evitado um problemão, né? Então, às vezes, muitas coisas da estratégia jurídica hoje se passa por conteúdo, se passa pela informação que você vai colocar. Por isso que é um trabalho meio casado com quem está criando e com quem está fazendo a blindagem legal. Há alguns anos atrás, eu fiz um trabalho com uma empresa na área de higiene pessoal, de pasta de dente, e aí eles foram para Campos do Jordão com uma ação. E, na época, eles tinham tido a infelicidade de tirar foto das pessoas na ação em Campos do Jordão e colocar na internet. Ainda não estava forte rede social, o pessoal estava começando Orkut, né? Não tinha Twitter e Facebook. Oi? Época boa, época da rede social moleque. Mais moleque, mais inicial, é verdade. E aí o que acontece? Tiraram a foto do rapaz, ele foi o mais votado. O problema é que ele não tinha lembrado muito bem que ele tinha participado da ação e ele contou em casa que estava fazendo outra coisa, e não que ele tinha ido para Campos do Jordão para balada. E aí aquilo deu um problema danado. E aí o presidente da empresa disse, é muito perigoso esse negócio de rede social, né? Porque o ruim é que, às vezes, quando não é feito com certo planejamento, com trabalho adequado, você acaba tendo um impacto negativo do meio, como se tudo, então, pudesse ser um grande perigo. Isso é muito ruim, que é um retrocesso, né? E aí nós convencemos ele o seguinte, que na próxima ação, aí o pessoal disse do jurídico da empresa, só vamos fazer uso de imagem na rede social se a pessoa assinar um termo de uso de imagem de 2 páginas, no fim a pessoa assinar a autorização formal. Aí o cara do marketing falou, Patrícia, pelo amor de Deus, me ajuda com o meu jurídico aqui interno, porque se eu apresentar um termo de 2 páginas numa ação em Campos do Jordão, à noite na balada, a pessoa vai mandar eu pegar esse papel e enfiar naquele lugar. Porque o cara vai dizer o quê? Precisa de advogado para ler esse negócio, né? E aí a gente fez uma coisa diferente. O direito diz que tem que ter autorização prévia e formal. Formal é por escrito. Então, nós criamos um bottom, e no bottom dizia, autorizo o uso da minha imagem para ação tal, datado, e a pessoa vinha e dizia, quer participar? Quero. Colava o bottom na roupa dela e tirava foto. Então, a autorização estava dentro da foto. Isso é uma forma de você cumprir a regra jurídica, continuando a pensar de uma forma proativa. E essa ideia vai ser usada agora no Rock in Rio, no Rio, para 2 clientes que estão com ações lá e não queriam ter risco da exposição da imagem das pessoas nas transmissões para a rede social. E quem participar do ambiente vai receber um bottom colado na roupa e acabou o problema do uso da imagem. Então, tem um jeito também de dizer, mas é para ser formal, por escrito tá. Precisa ser um papel de 2 folhas? Não, a gente pode pensar hoje um direito digital de 140 caracteres, que já ajuda bastante, né? Vocês acham, ontem a gente teve no nosso último debate aqui... Só, assim, excelente. Mas essa moça é uma exceção, né, nesse universo maldito que é de advogados. E provavelmente o escritório dela, e como ela falou, está se destacando muito por conta de ter essa visão. Porque... A Spali tem 8 anos de existência. Se vocês conhecem um pouco do nosso trabalho, é sempre fazendo coisas absurdas, tipo suspender um cara pela pele no meio da Paulista, pegando sempre
imagem de pessoas e colocando em redes sociais. E sempre tivemos esse cuidado, sempre contamos com uma colaboração do jurídico, mas é uma coisa tão penosa, mas tão penosa que vira piada até, porque é exatamente isso que ela falou. Tudo bem, a gente vai fazer aqui uma cabine que vai transmitir o vídeo que você gravar no Rock in Rio e vai para o canal da minha marca. Aí o jurídico vem e fala, não, aqui são 3 páginas, 2 páginas para o cara assinar. Eu falo, pô, mas será que colocar só um botãozinho não adianta? Não. Se der mole, o cara ainda tem que ir no cartório, reconhecer firma e voltar. E pedidos assim não são tão absurdos, acontece. Ontem a gente teve aqui no último papo um certo comentário de que as marcas precisam começar a, ao mesmo tempo, usar mais. Isso significa ser um pouco mais humano. Só que, ao mesmo tempo, você tem um consumidor mais esclarecido, por um lado, e mais exigente, por outro. É um consumidor que, de repente, se você não pegou a autorização dele, ele vai depois e entra na justiça. Não, vocês não pegaram minha assinatura, me mostra, me prova. Como é que você é, ao mesmo tempo, mais humano e tirar esses detalhezinhos, as letras miúdas do contrato, para lidar com um consumidor que está mais crítico, cobrando mais as empresas, e que, se você não abrir uma brecha, é possível, não talvez todos, mas 1 ou 2 que vão dar dor de cabeça, vão cobrar isso de você. Como é que você é mais humano e se deixa mais seguro ao mesmo tempo, se segura mais ao mesmo tempo? Para os 2. Não, eu acho que... tanto para marcas fazendo ações em redes sociais ou qualquer tipo de ação, quanto para o próprio direito, a forma de se tornar mais humano e de você se blindar ao máximo é você ser transparente. Se você dá um documento de 2 páginas para o cara assinar, ele fala, você não quer que eu leia e aqui tem alguma coisa que eu estou vendendo minha alma para você, é isso. Se você já é direto e fala, não, eu vou usar a sua imagem aqui e pronto, acho que a pessoa se sente mais segura e a regra do jogo fica clara. É que a gente vê muito em contratos jurídicos, tipo, uso irrestrito de sua imagem para toda a sua vida, enfim. Aí o cara olha e fala, eu não quero isso, porque tudo bem você colocar minha foto no álbum da sua fanpage, de sua marca lá, mas por que você precisa que minha imagem fique contigo para a sua vida toda? Tem certas coisas que não fazem sentido. Então, se você falar, olha, eu estou te pedindo isso, me concede, ser transparente, você evita muito mais problema e consegue fazer as coisas rolarem, né? A palavra-chave é transparência mesmo, mas, hoje em dia, o que a gente percebe é que a regra, a gente fala das regras claras e prévias, ela tem que ser colocada numa linguagem e no momento de uso da tecnologia. Então, isso a gente chama de você conseguir inserir naquele contexto da interface gráfica. Então, por exemplo, é muito comum com o problema de consumidor, ele ter uma frustração, e ele tem uma frustração com um saque. Aí, como ele não quer ligar no saque, ele fala na rede social o que ele está passando. E, às vezes, quando a empresa planeja a presença dela em rede social, ela planeja só informacional. Eu estou ali porque eu tenho que ter o meu puxadinho na rede social, mas ela não chega a planejar para ter os scripts de resposta, um SLA imediato, 1 hora, 2 horas, no máximo 24 horas para responder. E é comum ela responder, me ligue no meu 0800. Então, assim, a pior coisa que pode acontecer é você, de repente, já ter alguém que está se manifestando na rede social, às vezes a bandeira é de protesto, é de reclamação, às vezes a bandeira é positiva, que gostou, que também está falando bem, e você, nesse momento, nessa oportunidade de contato, você querer jogar o cara para outro canal. Então, me manda um e-mail, então me liga. Tá. Claro que algumas indústrias, como o mercado financeiro, têm um problema de regulamentação, de sigilo bancário. Então, se a pessoa quer tirar uma dúvida, um problema da conta dele, eu não posso deixar isso aberto na rede social, mesmo que ele queira. Né? Porque isso daí vai gerar uma responsabilidade. A mesma coisa acontece na indústria de saúde. Tem um crescimento grande do assunto saúde, remédios em rede social, praticado pelos próprios consumidores, que ficam dando dica de uso de remédio, tá? Às vezes até muito diferente do que aquilo que está previsto em bula. E aí nós temos a Anvisa em cima da indústria farmacêutica, que a gente recomenda hoje. É melhor você estar presente e você publicar as recomendações daquela medicação, do que você não estar presente com medo que diga que está fazendo publicidade não autorizada de medicamento,
e as pessoas estão usando ele daquela forma, tirando dúvida, perguntando, e depois, se acontecer alguma coisa com aquele consumidor, ainda pode, sim, o judiciário entender que houve uma negligência da empresa. Tem alguns casos assim no Brasil, né? Então, há um ônus hoje da marca de não só ter um canal oficial, mas ficar fazendo uma monitoração do que está presente. E ele está preparado para explicar claramente esse propósito da sua presença em rede social, e se tem ou não um horário de atendimento, se você vai precisar ou não tratar de algum assunto em outro canal, que é o momento que precisa de um nível de confidencialidade ou autenticação do usuário para resolver, e pronto. Mas tem um lado que eu acho que vai muito forte do consumidor, que a gente fala assim, às vezes a pessoa não precisa de um advogado, ela precisa de um psicólogo, né? Muitos casos acaba sendo assim aquela coisa da raiva, do que eu quero processar, que você vai ver só o que eu vou fazer. E todo mundo perde quando uma coisa tem que parar na justiça, né? E a gente tem tido alguns casos também até de abuso. O consumidor realizar uma compra em site de compra coletiva e não ler a restrição de horário que o cupom traz, né? A pessoa realizar uma compra num site que diz que vem sem acessórios, aí não vem um acessório, estava tudo escrito que era sem acessório, a pessoa ficar com raiva e falar mal. A gente tem um caso que a pessoa mandou ao Bundesmann, ela falou, olha, é sem acessórios pelo fabricante, mas eu posso te mandar um fone de ouvido. Aí o consumidor disse para ela pegar o fone de ouvido, né, e fazer aquilo lá, e aí ainda criou uma rede social de protesto, ainda criou no domínio com nome, tudo com o nome da Ombudsman, porque com o nome da marca ele não conseguia fazer o registro. E ele perdeu ali em Franca, e aqui no Tribunal de Justiça, teve que indenizar a marca e a Ombudsman em R$4.000 cada um pelo abuso do consumidor, que a gente sabe que tem direitos e obrigações, né? O abuso está previsto no Código Civil, é o artigo 187. A gente tem o direito à liberdade de expressão, o direito a reclamar. Mas se quando eu pratico isso, eu passar dos limites da boa-fé e dos bons costumes, eu usar a palavra de baixo calão, gerar difamação, ofender, falar em verdade, eu estou sujeito a indenizar por um ato ilícito, por um dano moral causado. Então, a gente vive uma grande liberdade. Só que aquilo que a gente fala, a gente responde pelo que disse. E as marcas vão responder por isso, está tudo documentado por escrito. Aí, de novo, eu volto para aquela parte. A informação certa, no lugar certo, é um princípio tanto da comunicação como do direito. Quando isso está casadinho, a gente consegue ter um trabalho com um mínimo de incidentes, né? A não ser aquelas pessoas que já são mais carne de pescoço, que gosta de falar e tá, mesmo quando já estava claro o que era a proposta. A gente tem casos de promoção que diz claramente o que vai ser o motivo de retirada da pessoa, que vai ser considerado fraude. Hoje, num concurso cultural, mesmo numa promoção, você não pode só dizer se praticar fraude genericamente. Você tem que detalhar o que vai ser considerado um ato fraudulento. Se vai ser, por exemplo, uma votação por utilização de método mecânico, né, que eu criar um robozinho para ficar votando em mim, assim por diante. Porque, se você falar genérico, você vai ter que dar o prêmio, né, porque é difícil você dizer que aquilo ali é. Então, hoje, acaba tendo que ter um detalhamento. E, às vezes, parece que o advogado, nesse ponto, pode ficar mais chato, né? Mas, se você não detalhar um pouquinho mais, você não deixa justamente a regra clara. Mas não precisa ser 2, 3 páginas. A gente fez muito trabalho de mobile banking, e todos os textos jurídicos tinham que ter 140 caracteres no momento de uso da interface do celular. Eu acho que vale assim essa capacidade de criar mais textinhos dirigidos, assim, só o mínimo necessário. Às vezes, o próprio advogado, por tradição, se ele puder, ele fala tudo, né? Não, existe uma dose na veia, o mínimo necessário para deixar a regra clara. O dia que os textos jurídicos tiverem 140 caracteres, acho que a gente não vai precisar mais de você, né? Eu acho que sim, seria ótimo, porque aí as pessoas vão ler, né? Isso é bom. Vai ser um mundo lindo. Um mundo lindo. Pessoal, se alguém tiver pergunta, a gente tem as meninas ali com o microfone, é só levantar a mão. Eu vou puxar mais uma pergunta também. Como é que, de cada um dos lados, vocês pensam em contratação? Quando você tem um recurso novo chegando da faculdade ou começando no mercado, eu imagino que, pelo lado jurídico, você tem pessoas que vêm com um lado jurídico muito forte, e, pelo lado publicitário, o lado publicitário, de querer ousar, de querer tomar mais riscos. Como é que cada um dos dois lados tenta equilibrar, de uma agência e de uma consultoria jurídica, equilibrar e adaptar o profissional que vocês estão contratando para uma realidade que tem que ser mista, um pouco criativo e um pouco seguro?
Lá na Spali tem um caso interessante, que é do criador que trabalha na equipe de criação, tendo essas ideias um tanto quanto loucas, e o cidadão ele se formou em Direito, tirou a sua OAB em Maceió, né? Mas tudo bem. Tirou sua OAB, formado em Direito, e foi trabalhar na Spali, e nos próprios brainstorms ele já solta um juridiquês lá, e a gente fala, pô, grandes merdas você ser advogado. Mas aí é bom, assim, eu contrataria mais advogados criativos como ele e talvez, num escritório de direito, que talvez seja o caso deles, eles terem também, não terem só advogados, mas eu queria que um consultor que é do mercado publicitário, que entenda essa realidade, para estar aqui junto com um advogado, pensando na melhor solução para você. Acho que essa mistura é muito boa, muito saudável. Assim. A gente deixa ele um pouco isoladinho, porque, né, tem que tomar cuidado com o que fala do lado dele. Mas, no geral... Léo, eu sei que você está assistindo. Um beijo. Eu acredito assim, há bastante tempo, né, eu estou aí no mercado há 12 anos tratando o direito digital, já tenho um livro de 10 anos, o escritório tem 7. Antes disso, eu trabalhei em projetos bem interessantes fora do país, como em Portugal, na Coreia, e até para agências de publicidade como Young Rubicon, entre outros. Tanto é que a gente tem várias agências que são clientes lá do escritório, né, a África, a DM9, tem a Gringo, que foi comprada recente, entre outras. Mas a minha formação, eu tenho uma formação, primeiro, em tecnologia. Eu comecei a programar com 13 anos, montei BBS, montei site, venho da época do BASIC, do COBOL, e etc. E fiquei beta-sider para programar jogos. Então, já vinha uma cabeça meio... sem ser caixinha fechada, né? Um ponto fora da curva. E quando fui fazer direito, o pessoal brincava que fui fazer direito, fazer uma coisa certa na vida, né? Me dar uma enquadrada, esse tipo de coisa. Eu participei de vários sábados da criação da FGV. Eu sou casada com um publicitário, né? Meu marido cuida de branding, ele é sócio. Eu já fui casado com uma advogada, né? Então, né? Eu ainda sou, meu, deu certo. Evidentemente. Mas, assim, eu acho que talvez vale essa formação eclética. Então, quando você me perguntou, hoje a gente busca profissionais usando recursos, seja um LinkedIn, seja as redes sociais. Quando o pessoal manda currículo, a gente olha a pessoa na rede social. Eu acho que hoje cada um como indivíduo tem que cuidar da sua reputação digital, né, que não é só o conteúdo que você está publicando, mas as conexões que você gera. Porque, às vezes, dependendo com quem você está conectado, a atitude daquela pessoa contamina. Né? Vale aquele princípio, diga-me com quem navegas, que eu te direi quem és. Né? Então, se a gente vê casos recentes, pessoas seguindo outras no Twitter, que a pessoa fica mandando a outra se matar, que não sei o quê. Então, às vezes, dependendo do desfecho, como a internet ela não tem contexto, entre as partes, eu sei, pô, foi uma piada, brincamos, tá? Ele me chama de um apelido, mas a gente sabe disso. Mas o terceiro que está lendo não faz ideia. Aquilo ali é literal, é fora de contexto. Essa literalidade do texto escrito e fora de contexto, que se perpetua no tempo, que depois que você publica, você não puxa de volta aquela foto, que depois você fala, poxa, isso aqui pode parar, de repente, num site de prostituição, isso aqui alguém pode achar, o que não é o propósito que eu gostaria. Então, a gente fala para o pessoal, gente, cuida, zela da sua reputação digital, né? Porque isso pode agregar valor. Eu tenho pessoas, a gente lá no escritório tem uma dupla que pensa com mais comunicação, porque a gente tem uma empresa de capacitação e treinamentos. Né? Então, a gente faz cursos online, EAD, então você pensa produtos criativos. A gente montou uma solução de segurança de informação, que é um softwarezinho, que é um jogo, que chama Motorista Virtual. Tá? Então, a gente tenta pensar umas coisas diferentes. Mas, em geral, seja quem está na faculdade agora, ou recém se formou, depois de formado, você tem que pensar que a gente vai amadurecendo, e, às vezes, você olha aquele histórico de conteúdo, aquelas conexões, ela pode não fazer mais o mesmo sentido, mas aquilo hoje se perpetua. Nós estamos vivendo quase como se fosse com um legado, né? Um legado desse conteúdo. Quem escreve bem, quem se posiciona bem, tem ideias boas, é, inclusive, contratado. Meu irmão é programador, trabalhou
muitos anos com computação gráfica em vários estúdios, e ele pegou um trabalho com HP nos Estados Unidos por conta dos plugins que ele publica na própria rede social, etc. Então, sabendo trabalhar do jeito certo, é um canal para conhecer gente, para ter oportunidade de trabalho. E no escritório a gente tem uma política interna, a gente pede para os profissionais que participam dos projetos não comentarem projetos em rede social, falar sobre rotina de trabalho quebra sigilo profissional. Então, às vezes, a pessoa tuita, oi, gente, acordei. Aí a pessoa tuita, estou tomando suco de laranja. Aí ela tuita, estou chegando na reunião. Vamos falar do projeto da marca tal que vai lançar não sei o quê no fim do ano. Aí ela fala, nossa, minha chefe hoje está mal vestida, modelo saco de pão. Então, a pessoa consegue sair de casa e praticar corporate bullying em 4, 5 mensagens. Vamos então, defender o corporate bullying. Né? É uma atividade muito saudável. E se ela se arrepender? Às vezes a retratação é difícil. Vários comediantes, como Danilo Gentili, entre outros, andaram tendo umas saias justas em rede social. Por quê? Porque aqui no palco a gente fala uma coisa, tem contexto, né? O pessoal vai rir, achar engraçado. Mas aquilo depois, assim, escrito, solto, divorciado, pode ter uma característica discriminatória, vexatória, né? Alguma coisa assim, pode afetar a imagem da pessoa. Tem que fazer com atenção, com cuidado, né? Ler duas vezes. Danilo Gentili é muito mais um caso de, como você disse, de psicólogo do que de advogado, né? O pessoal brinca, né, que é aquele perfil do usuário sem noção, né? Tem o usuário sem noção e tem o de má fé. O de má fé faz de mal, né? Já o sem noção, ele fica sendo o último a saber que deu problema. Eu fiquei até preocupado agora, porque o meu passado online é de 20 a 25 anos de prisão. O teu passado te condena, Wagner. Você tem que ligar para o Google e apagar esse caixa aí. Né? E tem os conteúdos que renascem do inferno, né? Nossa, mãe do céu. Não, mas né? eu, depois de muito aprendizado e apanhar muito, e algumas notificações extrajudiciais, aprendi que nunca fale nada na internet que você não falaria para uma plateia de 1000 pessoas como aqui. Então, sempre quando você vai escrever ali, mesmo que você tenha 2 seguidores, imagina sempre que não tem a menor ideia de todo mundo que está aqui, e se eu vier falar alguma coisa que pode vir a causar um dano a alguém que esteja aqui, é o tipo de coisa que eu não poderia escrever no meu Twitter ou no meu blog ou em qualquer lugar. Então, acho que o melhor critério é imagine-se falando para uma plateia bem chata. É aquela ideia de você não sabe quem está do outro lado da tela, né? Então, acho que vai muito pela linha da parte educativa, da educação. E outro dia uma mãe me perguntou, né, Patrícia, como fica a coisa do palavrão na rede social? Onde que o palavrão vira um problema jurídico, né? Porque tem algumas coisas que têm mais a ver com a questão dos costumes, da moral, do que ser juridicamente incorreto. E a gente não tem no Código Civil, no Código Penal, uma lista das palavras mais proibidas, a não ser a questão de uso nazista, né? E aí sim a gente tem toda uma terminologia já prevista. O restante fica genérico, que aquilo tenha ferido a honra, a reputação, né? O cunho difamatório. Então, dependendo, uma palavra que seria biologicamente correta, você falar pentelho, por exemplo, é uma coisa. Agora, chamar alguém de pentelho já virou outra coisa, né? Você chamar essa mesma pessoa de chato não tem uma conotação pejorativa, mas chato não é um bicho, né? que vive no pentelho? Então, para você ver. E aí, na hora que você fala isso, eu expliquei para ela, eu falei, não tem essa lista, é difícil, porque as palavras, a pessoa, de repente, bateu o mindinho aqui nessa bancada e falar um palavrão, está num contexto, ela não está xingando ninguém. Mas na hora que ela fala aquilo dirigido a uma pessoa, né, como a gente fala, se você falar vaca é uma coisa, chamar alguém de vaca é outra coisa. Né? Os bichos, em geral, para os homens, são sempre um elogio. E os bichos para as mulheres normalmente são mais pejorativos, são poucos os bichos femininos adequados, né? Entre 4 paredes vale. Na internet não. Mas na internet é um problema, então não é fácil, não é fácil. Essa questão da linguagem mesmo, do texto que faz a diferença, é algo, acho que evitar o problema jurídico começa nessa parte da melhor redação possível. A gente Doutora, até fez um manualzinho sobre isso. Só uma consulta rápida.
Aquelas fotos da Scarlett Johansson que eu retuitei semana passada, vai me trazer problemas ou posso ficar tranquilo? Então, esse é um ponto interessante, né? Em princípio, aquilo ali foi colocado público na internet, o advogado dela estava pedindo para tirar do ar, porque tinha sido, digamos, de origem não adequada. Mas a possibilidade daquilo gerar um problema para uma pessoa física é mínimo, não existe, não existe. Eu até participei na matéria do Domingo Espetacular, no domingo agora, e a gente falou isso. Quando a pessoa quer a privacidade absoluta, ela deveria não tirar a foto, né? Porque na hora que você tem um conteúdo digital armazenado num dispositivo, você não segura mais. Mesmo na sua área reservada do Facebook para pessoas autorizadas, nada impede que um parente seu que se autorize a entrar ali para ver a foto, gere print de tela, edite e mande por aí, né? Quer dizer, você não segura mais conteúdo. Um amigo meu teve um filho, um bebezinho, bebezinhos nascem peladinhos, né? O bebezinho nasce de roupa. Ele tirou a foto do neném e falou, vou mandar para os meus parentes no Nordeste. E aí, ele falou... então, olha que interessante. Ele pensou, não, vou botar peladinho. Então, ele botou uma tarjinha preta no bilau do bebê, e o bebê dele virou um hit na internet, o bebê da tarjinha preta. E parou num monte de lugar. E aí ele falou, Patrícia, eu não imaginava que isso iria acontecer. Se eu soubesse, eu teria buscado uma outra forma, porque agora fica todo mundo falando do bebezinho do Bilal, e é meu filho com a tarjinha preta na internet. Mas é aquele mundo dessa máxima exposição, transparência que a gente está vivendo, né? Eu acho que a gente está numa fase de aprendizado, com toda certeza. Mas tem algumas dicas que já ajudam bastante. Eu acho que concordo plenamente com o que ele diga-se. Não escrever uma coisa que você vá se arrepender, né? Patrícia Wagner, o papo está animal, mas nosso tempo está super esgotado. Palmas, por favor. Muito bom. Obrigado. Ótimo.